Bem-vindos ao programa Política em Foco, que trata dos principais assuntos discutidos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Hoje em pauta, o trabalho das bancadas regionais e como elas podem desenvolver ainda mais a região na base de seus deputados. Comigo aqui no estúdio, Denis Luciano, jornalista, atua como comentarista da NSC-TV e também na rádio Cidade Dia em Criciúma. Bem-vindo, Denis. Tudo bom, Karina? É grande oportunidade para a gente vir aqui discutir os assuntos do nosso estado. Lucas Casagrande, também jornalista, atua na rádio Araranguá, também no sul do estado, né? E está aqui com a gente. Bem-vindo, Lucas. Olá, Karina. Obrigado pelo convite. Vamos aproveitar essa grande oportunidade de a gente discutir aquilo que acontece em Santa Catarina. Nós lembramos das bancadas estaduais, um trabalho ainda informal antes das bancadas serem institucionalizadas. Eu lembro muito de um trabalho desenvolvido lá na bancada do Sul, já com o deputado Júlio Garcia, que hoje é o presidente da Assembleia, e ele trabalhou muito, né, reunindo os deputados na SIC, definindo prioridades, e trabalhou também pelo Centro de Inovação. Depois dessa movimentação toda, tivemos paralela a essa movimentação, a movimentação da bancada do Oeste, que foi quem protagonizou essa questão toda também aqui na Assembleia. E aí, as bancadas foram institucionalizadas, oficializadas em 2023, no mandato do Mauro de Nadal, por uma proposta da mesa diretora. A avaliação de vocês quanto a essa aproximação das bancadas, através dos deputados, com as suas regiões. O que reflete isso no trabalho dos deputados? E indo um pouco mais ao passado, Karina, a gente pode lembrar que a luta do sul do estado pela duplicação da BR-101, lá atrás, já foi um elemento que informalmente criou esse tipo de mobilização regional. E nós devemos lembrar o papel do deputado estadual enquanto esse agente muito próximo das comunidades e, ao mesmo tempo, muito próximo do governo do estado. Então, ele é um elo fundamental nessa cadeia e, na medida em que se provoca essa questão corporativista regional, isso, ao longo dos anos, empurra o eleitor à valorização do seu voto pela região, né? Tanto que é corriqueiro em qualquer eleição e daqui a pouco já vão começar os movimentos. Cada região faz o movimento do voto útil pela sua região, né? Por candidatos que sejam da sua região, que tenham origem na sua região. Isso é um tema cada vez mais em voga e que funciona. Tanto é que quando cada região melhor trabalha isso, incrementa a sua representatividade, basta analisar a base que existe hoje de cada região no tocante à quantidade de deputados. Exatamente, Denis. A questão da união, inclusive como tu citou, a BR-101, eu também acompanhei muito essa movimentação pela duplicação da BR-101 na região sul e nós percebemos a união dos deputados e de todas as lideranças em busca de uma obra. Aliás, as bancadas regionais, a prioridade delas está focada também mais nessas obras de infraestrutura, de saúde, para as regiões, né? E a BR-101, a duplicação, realmente é um exemplo de união que deu certo, né? Com os deputados, as lideranças das regiões, os movimentos que fizeram reuniões em Criciúma, reuniões em Araranguá, para definir lá o traçado da BR, né? Isso realmente é uma prova de como a união, ela faz a força mesmo, né? Eu acho que vocês estão utilizando a palavra união e me parece que essa é uma palavra fundamental para o êxito das bancadas regionais. Sem união, cada deputado, cada parlamentar vai trabalhar o seu mandato. As bancadas regionais, elas precisam ter este fundamento, ter este elemento da união em torno da sua pauta, em torno da sua região, né? É preciso que os deputados busquem, e esse é o grande desafio das bancadas regionais, dos coordenadores das bancadas regionais nesse momento, em que elas estão sendo instaladas, nesse primeiro momento. O desafio é fazer exatamente isso, fazer com que os deputados se unam em torno dessas pautas. O exemplo disso está na bancada do Oeste, que foi a primeira que formou. O Oeste tem por característica isso, né? A gente tem lá um cooperativismo muito forte, a gente tem lá exemplos de grandes cooperativas e traz isso para a Assembleia Legislativa. E o desafio das demais bancadas é copiar esse modelo. Fazer com que aquilo que é estruturante não é de um deputado, não é obra daquele deputado, não é uma bandeira que é defendida por este ou por aquele. É uma bandeira que desenvolve a região. É uma bandeira que precisa ser macro. Por isso que as obras citadas, por exemplo, na bancada do Sul, elas são tão fundamentais. Porque elas não afetam uma cidade, elas afetam uma região. Por isso que são infraestrutura. Porque elas
atingem um maior número de pessoas. Daqui a pouquinho, provavelmente, a Karina vai começar a tratar das obras que a bancada do Sul está discutindo. Ora, por que tem uma obra em Criciúma? Porque Criciúma é a cidade polo da região Sul. Porque é lá em Criciúma que a maioria das coisas acontecem. Não estou desprezando, eu nem sou de Criciúma, eu sou de Araranguá. Não estou desprezando a minha região, mas eu preciso reconhecer essa importância. E os parlamentares precisam fazer isso. Óbvio que durante os seus mandatos, cada um vai trabalhar a sua micro-região, a sua cidade, as pautas que chegam para esses deputados. Mas é preciso que tenha união e entendimento. Mas essa ideia da bancada regional, que já surgiu lá atrás com a bancada do Oeste, que foi em 2019, e depois foi institucionalizada, e agora o deputado Júlio Garcia, no comando da Assembleia, quer dar não só continuidade, mas quer fortalecer essas bancadas, eu acho que isso também tem a ver com a questão ideológica. Porque, veja, na Assembleia nós temos aqui bancadas partidárias, nós temos blocos parlamentares, que é uma questão mais ideológica. São partidos que estão unidos para defender as suas ideias aqui dentro. A bancada, essa bancada que foi formada agora, ela deixa de lado as questões ideológicas, certo? E vai se lutar por uma questão regional. Por isso, a importância também de se preservar e de valorizar essas bancadas, certo? E no fim das contas, né, Karina, isso é o que vai pesar na vida do cidadão, porque a disputa ideológica, e nós estamos num cenário de fácil análise disso, ela tem os seus aspectos necessários, mas tem os seus danos à rotina. Enquanto que, quando a gente vê uma união de forças de diferentes partidos, uma união pluripartidária por causas de uma região, isso é muito positivo, é muito interessante. E a gente tem exemplos disso. Investimentos em saúde, por exemplo, que várias regiões conquistaram, viabilizando hospitais. Nós temos um exemplo de Araranguá, de pelo menos 2 hospitais lá da MESC que já viveram a duras penas, Sombrio e Araranguá, e o Hospital Materno-Infantil Santa Catarina, lá de Criciúma, que foram hospitais que também fruto de movimentos de deputados, mais instantes de governança estadual que estenderam a mão nesse sentido, mas fruto de pressão de deputados da região, pressão pluripartidária, viabilizou aspectos positivos. A gente consegue transcender a questão da infraestrutura na educação, nós temos conquistas também que já vêm de governos após governos, quando ocorre esse trânsito, que é o trânsito que chega na vida correta, na vida do cidadão, na vida corriqueira, que é o além do ideológico. E olha a importância, Denis, por um exemplo, o Hospital Santa Catarina, né, que é um hospital de Criciúma e que tem uma grande importância para a cidade, mas ele onerava muito os cofres públicos do município. E essa movimentação que acabou retirando o hospital para o Estado, ela fez sobrar nos cofres públicos e isso também foi revertido em obras para o município. Então, indiretamente, olha como tem importância, né, essa questão também de se unir para buscar essas obras. Quando a gente começa a falar de bancadas pluripartidárias, de pressão pluripartidária, eu acho que até mesmo o governo, quando ele recebe essa demanda, quando ele recebe essa iniciativa, ele olha assim, não, peraí, eu não vou olhar quem é que está pedindo. Porque quem está pedindo não é A, não é B. Quem está pedindo é a região. Quem está pedindo é o Sul, quem está pedindo é a Grande Florianópolis, quem está pedindo é o Oeste, quem está pedindo é a região Norte do Estado. É uma região que está pedindo. Porque eles convenceram todos os seus representantes de que é isso que é a prioridade. E eu acho que isso ajuda o governo a tomar decisão. Ajuda o governo a dizer o seguinte, não, vamos fazer esta prioridade, porque quem representa o poder público lá na região, quem está lá e quem está no dia a dia, a gente precisa reconhecer isso, são os parlamentares, são os deputados estaduais. Então, quem está lá escolheu isso aqui. É porque eles estão ouvindo o povo e estão nos trazendo a real necessidade. Mas aí eu reforço a questão da unidade. A bandeira precisa ser definida de forma unânime, de forma consensual. Não vou dizer unânime porque é difícil de você ter uma unanimidade, mas pelo menos de forma consensual pelos parlamentares. Até para que, quando chegue no governo, isso tenha respaldo de fato de todos os partidos. Mas essa é a ideia a partir do momento que as próprias bancadas estão se reunindo com o presidente da Assembleia para fazer essa organização. Por quê? Precisa ter também frequência, precisa ter organização, resiliência, insistência, né? Isso é o que os deputados estão buscando agora nessa fase onde acontecem as reuniões com o presidente da Assembleia e aí cada bancada está se organizando para buscar as suas prioridades. Vamos dar um exemplo momentâneo da bancada do Sul.
O deputado PP Colasso, que é o coordenador, ele, relacionando outro dia as obras prioritárias que a bancada do Sul levou como propostas ao presidente Júlio Garcia, ele colocou a redragagem do Rio Tubarão e colocou a sequência da duplicação da SC-108 entre Criciúma, Cocal do Sul e Uruçanga. E outras mais, mas cito essas duas para pontuar o seguinte: um deputado com base em Tubarão, preocupado com uma obra de Criciúma, e outros deputados que têm base em Criciúma e que estão nesse grupo, também avalizando uma situação que envolve diretamente Tubarão. Ou seja, os próprios deputados precisam se despir da questão ideológica e também da questão regional. Da sua exato. região, né? Isso. Nós tivemos muito essa briga no sul do estado entre as 3 micro-regiões. Isso. Né? Inclusive, quando o aeroporto de Criciúma foi transferido para Jaguaruna, foi uma celeuma, né? E aí, essa questão de pensar regionalmente em uma obra que vai beneficiar não só Criciúma, não só Araranguá, não só Tubarão. Uma obra, o desassoreamento do rio Tubarão vai beneficiar toda uma região. É disso que nós falamos quando citamos bancadas regionais, essa ideia brilhante que aconteceu aqui lá em 2023, que foi aprovada pela mesa diretora e que agora vai ter seguimento. E aí, com aquilo que você colocou, né, Karina, de termos uma sequência de trabalho, de ter um coordenador, de ter uma agenda e de ter uma resiliência nessas pautas. Porque são pautas de desenvolvimento regional. São pautas que não são de uma cidade, que não são de uma única cidade, mas tratam de uma macro-região. Então, por isso que é importante ter resiliência e até convicção para não trocar ali na frente. Né? Para que essas pautas elas sejam permanentes, até, obviamente, que se resolvam, né? E que se encaminhem novas bandeiras a serem levantadas. Um exemplo disso é exatamente a bancada do Oeste. Eu pesquisei um pouco com a assessoria da deputada Luciane Carminati, que foi a última coordenadora da bancada do Oeste, e várias pautas que eles levantaram ainda não estão resolvidas. E olha que já faz um tempo que eles estão nesse caminho, certo? Então, eles têm força, eles foram ao governador, por exemplo, a internet rural, né, que eles estão pedindo muito lá no Oeste. Foram ao governador, pediram, insistiram, fizeram reuniões, mas ainda não conseguiram essa pauta, mas continuam insistindo. Então, acho que essa questão dos deputados estarem unidos e insistindo em uma pauta também é muito importante. E de mais a mais, né, Karina? A bancada da Serra, por exemplo. A Serra sempre foi uma região subrepresentada, até porque ela tem um contingente eleitoral menor e foi uma região que, historicamente, os votos esvaem, né? E eu lembro, no começo da atual legislatura, o deputado Mário Mota, ele foi convidado a integrar a bancada da Serra, embora ele tenha origem na Serra, mas o capital maior de votos dele tenha sido na Grande Florianópolis. Sim, que ele é outra vive bancada... aqui há muito tempo, né? Exato, e que é outra bancada pequena. São as duas bancadas menores, a da Grande Florianópolis e a da Serra, veja só. E aí, o deputado, por suas origens e por entender a subrepresentação da Serra, ele optou pela Serra. Justamente por entender que a Serra precisava ter mais uma voz, e aí passou a ter 4 deputados da Serra, e a Grande Florianópolis são 5, se não me engano, né? Porque são regiões que ainda estão, digamos, aprendendo a lidar com esse modelo que o Oeste trabalha bem, que o Norte está começando a aprimorar, que o Sul já trabalha um pouco melhor também, que é a questão dessa abertura do campo de visão dos deputados, né? De suplantar a questão do seu mandato, como disse o Lucas também, suplantar a questão ideológica e pensar que um trabalho dele por uma cidade que não seja da sua base eleitoral é inerente à função de um deputado estadual. Um parênteses aqui para a Serra Catarinense, né? Que é uma região que está se desenvolvendo muito na questão também do turismo, dos vinhos, né? Da fabricação de vinhos. E eu acho muito importante também essa questão de turismo no nosso estado. Por enquanto, os deputados estão focados na infraestrutura, que também é importante para o turismo, né? Mas a Serra eu vejo como um polo muito importante também para o nosso estado. Vocês citaram algumas das regiões e acho que a gente precisa citar Joinville aqui, porque é a região norte do estado, né? Porque é a principal matriz econômica do estado e é uma bancada que também vai olhar para essa região com esse potencial, olhando para esse potencial. E pode também chamar outras regiões, né? Pode auxiliar em outras regiões. Acho que o norte do estado ele traz também essa característica de desenvolvimento econômico, embora, né, como conseguiu alguns investimentos mais significativos ao longo dos anos, agora talvez Joinville peça algo maior. Mas é preciso também reconhecer o tamanho do norte do estado, né, até por conta da sua importância econômica no desenvolvimento do estado. Então, continuaremos nosso papo, Lucas, daqui a pouquinho
porque já temos o final do primeiro bloco. A gente volta já já. De volta com o programa Política em Foco, que trata dos assuntos discutidos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Hoje estamos falando do trabalho das bancadas regionais. O trabalho que os deputados fazem em suas bases, unidos em busca de obras de infraestrutura, de saúde e de outras áreas onde existem necessidade. Comigo, Denis Luciano, Lucas Casagrande, que são jornalistas do sul do estado. Estamos aqui discutindo, então, o Lucas estava falando da região de Joinville, né, Lucas, que é bem importante, que a bancada deve ir lá meio que exigir um pouco mais, porque é a maior cidade, mas aí existe uma regra, né, para distribuição, por exemplo, do recurso. As bancadas, elas serão contempladas com recursos conforme o tamanho de cada uma delas, o número de deputados. Então, acho que isso também vai contemplar conforme o número, né? Hoje, Denis, acho que são as maiores bancadas que nós temos hoje, regionais, não bancadas partidárias, né? Regionais são a de... O Vale do Itajaí? Do Vale do Itajaí. E depois Joinville, né? Não, do Depois Oeste. do Do Oeste. E depois acho que é Joinville, né? O Joinville Sul Sul. O Sul são 8? São 8. 7, não? 7. 7 com a... São 7. Então, e aí, nesse contexto todo... e nessa história de as bancadas regionais terem sido iniciadas lá em 2019 com a região da bancada do Oeste, naquele tempo, lá em 2019, as reivindicações iam mais ao governador do estado ou se baseavam também nas emendas que os deputados já têm aqui na Assembleia, porque para realizar obras precisamos de recurso, ninguém sobrevive sem recursos. Mas no ano passado, aqui na casa, foi aprovada uma PEC, inclusive foi na sessão itinerante em Criciúma, Denis. Sessão itinerante é outro caso, né? Que outra iniciativa do deputado Mauro de Nadal, que também deu muito certo e que também vai ter continuidade agora nessa nova administração aqui da Assembleia. E nesta sessão itinerante, lá em Criciúma, foi aprovada então essa PEC que destina pelo menos 25% das sobras do Legislativo que seriam devolvidas ao governo, que tem por obrigação ser devolvidas, né? Esses 25% serão destinados às bancadas regionais. Acho que isso já é uma boa notícia, porque tem uma certa autonomia para investimento, certo? Porque as bancadas, por si só, elas existindo enquanto condição geográfica apenas, então somente, e não tendo uma autonomia de efetivamente brigar por algo e ter recursos para justificar, para fomentar essas brigas e essas escolhas regionais por prioridades, elas se tornam vazias, se tornam vagas, né? E isso dá às bancadas regionais um senso de continuidade, de que o que elas lutam tem condição de prosperar ali adiante. E nós estamos falando de um orçamento de Santa Catarina que permite fazer isso dentro de uma responsabilidade, dentro de algo administrável do ponto de vista financeiro, compatível com essa questão da proporcionalidade, e aí isso dá vazão a quê? A mobilização para que cada região tenha cada vez mais um corpo regional, um sentimento regional de aumentar suas bancadas, porque quanto maior a bancada, mais recursos vai ter. Logo depois da aprovação dessa PEC, já foram destinados 30 milhões para as regionais, né? Foi um começo. Mas esse orçamento pode aumentar dependendo da economia que se faz aqui no Legislativo, dependendo do que seria devolvido, né? Então, eu vou até um pouco mais longe, tá? Eu acho que isso começa a dar para as bancadas regionais um pouco mais de autonomia. Porque, vamos lá, você levanta uma demanda. Lá a região, já que somos os três do Sul, né? O Sul levanta uma demanda ASC 108, né? Que é uma das obras que está pleiteada. O que faz acreditar ao cidadão que essa demanda será atendida? Precisa de recurso, precisa de dinheiro para fazer a obra. Bom, as bancadas regionais passando a ter orçamento, você começa a ter uma certa autonomia sobre essas discussões. De forma mais direta, respeitando, obviamente, toda a questão legal, respeitando toda a questão de transparência, mas de forma mais direta, a bancada regional vai começar a resolver problemas. E aí a população vai começar a acreditar. A olhar assim, não, pessoal, um pouquinho, a gente fez uma reivindicação na nossa bancada regional, está aqui a resposta. que foi atendida. Que foi atendida, a obra que foi feita. E aí isso começa a dar respaldo, isso começa a dar para a bancada regional uma confiança.
até mesmo para quando o recurso, que obviamente, né, ele é limitado, o Estado precisa elencar prioridades, e para obviamente quando a bancada regional não tiver todos os recursos para ter determinada obra, ela ir em conjunto, realmente. Olha, não, nós conseguimos determinada obra, a gente conseguiu resolver tal problema, tal situação, vamos ao governo do Estado agora, vamos solicitar determinado investimento em determinada região do Estado. Isso começa a dar uma autonomia maior para a bancada regional. E se a população está apoiando, automaticamente tem muita chance de o governo também apoiar. Porque também tem uma questão política nisso, né? Se a população é atendida, ela vai reconhecer o trabalho daquele parlamentar ou daquele governo. E o parlamentar vai se disciplinando nesse novo modelo, né? De ter esse entendimento regional das coisas. E aí, exemplos como esse de uma escolha regional e que precisa de recurso para fazer acontecer, para avançar, enfim, faz aquele deputado entender que as demandas do seu mandato podem ser conciliadas com as demandas regionais, né? Ele vai conseguir, dentro do seu escopo de emendas, fazer aquilo que é inerente ao seu mandato, aos seus compromissos individuais, que fazem parte do mandato, porque ali há um CPF também, né? Uma pessoa física, um deputado que quer deixar a sua digital. E precisa dar a sua resposta também, claro, né? A resposta do seu mandato. Mas, em paralelo, esse deputado entender que existe um trabalho regional e que é importante que ele faça parte. Porque aí eu chego num outro ponto. O deputado, no futuro, que não tiver o entendimento dessa questão regional, da inserção na mobilização regional, ele poderá ter dificuldades com o passar do tempo nesse diálogo. Por isso que eu vejo hoje os 40 deputados estaduais bem encaixados em suas bancadas e nos parece todos eles com esse entendimento. E a gente tem a visão disso nessas sessões fora de casa, né? Que a Alesc fez com tanto sucesso e vai continuar fazendo com tanto resultado. Então, essa questão das sessões itinerantes, como eu falei, não é somente uma sessão. Os deputados, eles demonstram o trabalho deles, tanto que na sessão em Criciúma foi aprovada essa PEC, que é uma PEC super importante. Sem orçamento não sobreviveriam as bancadas regionais, né? Então, há de se ressaltar que as sessões itinerantes, o sucesso das sessões itinerantes, que vão continuar, né, se deve a isso também. Os deputados, eles conversam com a comunidade quando chegam à cidade. E eu lembro que em Criciúma, eu até já citei isso aqui, Criciúma teve até briga de instituição, porque todos querem falar, todos querem se apresentar. Então, essa questão da sessão itinerante, ela também é um braço das bancadas regionais. Isso me faz lembrar muito a questão da descentralização. Vocês lembram do Luiz Henrique da Silveira? Então, é a Assembleia Legislativa promovendo uma descentralização, uma aproximação com o cidadão. Eu vou um pouco mais longe, porque eu acho que esse exemplo que traz, ele é importante para as bancadas regionais, da questão da continuidade do programa Alesc Itinerante. E é o que as bancadas regionais devem fazer com as pautas que são levantadas. Veja bem, a Karina acabou de citar, a sessão itinerante começou no mandato do presidente Mauro de Nadal. O deputado Júlio Garcia, atual presidente, já determinou, elas continuam nesse biênio. É o que as bancadas regionais devem fazer também com relação às pautas. As pautas que forem elencadas agora, nessa instituição das bancadas regionais, elas precisam ter continuidade. Os atuais ou os futuros, a gente não sabe quanto tempo essas demandas demorarão para ser de fato resolvidas. Essas obras, essas ações, esses investimentos, de fato eles aconteçam nas regiões. E é preciso que quem esteja nas bancadas regionais continue, para que não seja uma questão de que começou agora esse mandato, esse grupo fez, não, agora trocou o grupo por isso, por aquilo, aquela determinada ação que era importante, ela não é mais. Não, ela continua sendo importante. Que é o que ela aconteceu na bancada do Oeste, veja, começou em 2019, então eram os deputados eleitos em 2018, né? Em 2022 teve uma nova eleição. E a bancada do Oeste, depois eu até posso ver para vocês aqui, eu peguei, eles têm muitas obras, inclusive de infraestrutura, nas rodovias, acho que são 3 rodovias do Oeste que eles conseguiram revitalizar. E as pautas, elas continuam as mesmas. Então, é importante essa institucionalização das bancadas regionais, hoje são 6 bancadas aqui. E o que acontece? A institucionalização proporciona às bancadas que elas tenham essa estrutura, essa organização, essa definição de quais são as prioridades até que elas sejam resolvidas. Então, mudou o mandato, não vai acontecer de daqui a pouco aquela prioridade ser esquecida. Ela vai ser resolvida. Por isso, este modelo importante de reuniões,
né, de apresentação, de ter resiliência também e de continuidade. E aí tem um outro papel, Karina e Lucas, que o movimento municipalista e o movimento empresarial cumprem nisso, que é justamente o de acompanhar essas demandas, né? A população, a sociedade civil organizada, quando acompanha isso, a imprensa também, quando acompanha isso de perto, vai garantir essa perenidade, não é? Essa manutenção das pautas para que aconteceu a eleição, a bancada mudou, entrou deputado novo, a bancada daqui ganhou um, de lá perdeu um, daqui ganhou dois, enfim, há uma nova formatação de Assembleia, mas que cada uma dessas bancadas mantenha aquelas prioridades que já vinham de antes, sendo lutas não encerradas, com essa fiscalização, com essa interação, que se torna cada vez maior e mais consistente com movimentos como o Alesc Itinerante, que é justamente esse encontro da sociedade com os deputados, que passa a ter esse empoderamento, né, de fazer essa cobrança para que a pauta não mude. Então, veja, é um encadeamento de fatos que levam a essa conclusão de que nós temos garantias de que as pautas das bancadas regionais continuarão vigindo mesmo com as mudanças nas bancadas regionais. E será que essa questão também de bancadas regionais, elas não vão provocar uma certa disputa entre a população das regiões para que tenha um fortalecimento do voto regional? Porque quanto mais deputado a bancada tem, mais recursos ela terá também, certo? Será que não vai provocar isso? É um bom questionamento, viu? É um bom questionamento. Eu não tenho dúvida disso, eu tenho certeza disso. É? Tenho certeza. Porque nós já vimos campanhas, né, em que lá, voto pelo Sul, Daqui a pouco vai aquela começar de coisa. novo, né? Será? Daqui a pouco começa. Elas começam, Denis. Daqui a pouco elas começam de novo e elas sempre existiram. E qual tem sido o resultado dessas campanhas? Eu acho que... Pontualmente já funcionava. Eu acho que esse comportamento ele só muda com o passar do tempo e com as bancadas regionais comprovando a sua eficácia. Eu acho que isso tem que chegar, claro, lá no cidadão, lá na ponta. Quando lá na ponta se entender o seguinte, opa, se a minha representatividade aumentar, eu vou ter mais recurso, eu vou ter mais investimento, aí, se lá na ponta no cidadão mudar isso para ele, se não chegar lá, eu não sei se não continuam com... Se em 4 anos conseguirem fazer alguma obra relevante mesmo para uma região, sei lá, o desassoreamento do Rio Tubarão, as pessoas vão começar a sentir. Peraí, em um mandato conseguiram fazer isso? Então isso está realmente importante, está funcionando, né? E aí pode se fortalecer também essa questão do voto mais fortalecido regionalmente, talvez. É que quando essas campanhas começaram lá atrás, do voto pelo Sul, pelo Oeste, pelo Norte, enfim, não havia algo mais consistente em termos de bancadas regionais. Então, as bancadas regionais tornam-se um fato novo no sentido da consolidação da importância do voto regional. Por isso eu vejo chance, mas tens toda a razão, depende de efetividade. Para que essa chance se torne algo efetivo, é preciso que tenha resultado prático, para que a população absorva isso e passe a votar mais nos candidatos da sua região. Mas eu também acredito que isso, com o tempo, vai se fortalecer em cada região. E isso é saudável, né? Porque não se trata nem de uma questão ideológica ou uma questão negativa, isso é saudável, porque a política também vai entrar mais na casa das pessoas. E elas vão entender como é que funciona e a importância que isso tem na vida delas. Eu até acredito que especialmente a questão do voto, tá? Ela é uma expressão daquilo que o cidadão passou. Se o cidadão se sentiu bem representado naquele período, ele vai encaminhar para uma continuidade. E se ele não se sentiu representado, ele vai encaminhar para uma mudança. Então, por isso que eu repito, depende muito da eficácia. Se a eficácia, se apresentar eficácia, se resolver o problema lá na ponta do cidadão, aí sim acho que a gente vê, especialmente nessa questão do voto regional, né? Uma mudança de comportamento. Mas eu acredito nessa ideia de bancada regional e eu sempre acreditei na união das pessoas e na união que sempre faz a força, sabe? Eu acho que o trabalho de equipe bem feito, ele traz um resultado muito bom. E é isso que está sendo feito aqui, é um trabalho de equipe. São equipes que estão lá lutando, cada uma por sua região e fazendo isso. Eu acredito muito nessa ideia. E quando esse diálogo vai além de diferenças ideológicas, é ainda melhor, né? É ainda mais positivo. Então, gente, chegamos ao final, então, de mais um programa Política em Foco. Eu agradeço o Denis Luciano pela sua presença, pela sua colaboração, para discutir aí um assunto tão importante, né, que são as bancadas regionais. Muito bom, Karina, ao dispor e até a próxima. Obrigada, Lucas, pela sua presença aqui no programa Política em Foco. E também uma contribuição muito importante para nós nessa questão aí das bancadas regionais. Obrigado pelo convite e é sempre bom a gente discutir o que acontece no nosso estado. Encerramos aqui, então, mais um programa
Política em Foco, um programa que discute os assuntos mais importantes da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Até a próxima!